Se você, assim como eu, se amarra em beat'em up, você vai gostar do que eu tô fazendo. Nessa front-end que eu achei aqui, que é a Tract Mode, né, que você coloca aqui os emuladores, aí você pode ir personalizando. Eu tô colocando aqui nessa front-end emuladores e diversas ROMs apenas de beat'em up. Bom, aqui no começo eu ainda preciso mexer, né, colocar talvez a musiquinha, alguns símbolos, alguma coisa. Ainda vou ver o que que eu vou colocar aqui de tema também. Não vai ser esse aqui. E aí, entrando aqui na parte já do Mega Drive, ó, ele já começa com a lista, né, e a fita sendo encaixada ali no console. E aqui, de acordo com a fita sendo americana ou japonesa, você vê que a arte ali é diferente também, né? Eu tive esse cuidado. E aí tem o Axel ali, né, que eu desenhei. Tem a musiquinha também. Aí trocando pro Super Nintendo, tem também o Cody que eu desenhei. E aí tem vários outros beat'em ups aqui, ó. Dá pra ver ali que tem a lista de jogos, né? 53/62, né? Alguns jogos se repetem, como por exemplo, aqui o caso do Bare Knuckle, né? Que aqui tem o Streets of Rage, né? Porque tem umas diferenças para uma ROM e outra, então eu acabei deixando repetido aqui. Então, as músicas, inclusive, né, tem diferença, né? Tem algumas 4, 5 músicas para cada console. Então, você indo para frente ou para trás, ele vai trocar as musiquinhas. Tem bastante coisa aqui, cara, que é bastante obscura. Eu vou tentar colocar o máximo possível, né? E a minha fonte de jogos, né, a minha listagem, né, é inspirada em diversos sites, né, para fazer ali a triangulação do que é beaten up, do que não é, do que é meio duvidoso. Tem alguns jogos aqui que eu tenho que tirar da pasta porque são meio duvidosos, né, não são exatamente beaten ups, né. Alguns assim dá pra gente considerar. Aí eu botei o Gekido. O Play 1 mesmo tem alguns títulos nessa pegada, como Manic Gamer Girl. Dá pra se pensar se é beaten up, se não é, se ele é mais RPG do que beaten up, mas como tá em coreano, fica bem difícil também de saber. Aqui outro exemplo, tem o Power Rangers, né, que é um jogo que ele pegou assim bastante das mecânicas de beaten up. Mas isso aqui é uma era, cara, que acontecia muito disso, né? O Power Rangers mesmo, ele parece mesmo um coleta-tom com porrada, né? Ele não parece muito bem assim um beaten up, né? Então, aqui no Play 1 não tem muita coisa, né? Esse Xena mesmo, ele aparece como jogo de ação em alguns sites. Então eu vou checar bastante aqui para poder ir cruzando as informações e ver o que que dá pra gente considerar, o que que não dá pra gente considerar, né? Tem alguns jogos que não tem a arte aqui do CD, como tem o Demolish Fish aqui rodando no Dreamcast, que o lançamento ali tá para 2020. É um port bem mais assim recente e alguns emuladores não estão funcionando 100% ainda, né? Tem alguns, talvez seja questão de argumento, não sei, mas aí tem que testar aqui direitinho. Mas quando aperta F2 aqui, ó, dá para colocar o nome da ROM, né? Isso aqui altera diretamente o nome da ROM lá dentro da pasta e isso afeta todo o visual, né? A capinha, o CD, a fita, né? O nomezinho que aparece na lista ali, etc. Aqui o título que vai aparecer ali embaixo, aqui o título do emulador, se ele é clone de algum jogo, qual ano foi lançado, a empresa que lançou, aqui a categoria, né? Quando o jogo não foi lançado, bota aqui como não lançado, número de players, tem alguns outros detalhes aqui, depois eu vejo se eu coloco alguma coisa ou não. E aqui tem os jogos de arcade, que aí também é outro problema, né? E aí tem, por exemplo, se Age of Heroes, se não me engano, ele não tá funcionando. Tem alguns jogos que funcionam no MAME antigo, tem outros que só funcionam no novo.
E aí a gente vai trocando aí na lista, colocando mais de um MAME para poder rodar o jogo de arcade. Bom, aí tem o Nintendinho, capinha, fitinha, bonitinho. Play 2. Sega Saturno. E aí eu não testei todos os jogos, assim, eu testei mais para ver se tá funcionando, ao invés de testar para ver o que é beat'em up, o que não é. Mas aí eu vou vendo aqui, vou vendo nas listas também, e eu vou chegar a uma conclusão, né? E aí entra muito naquilo do que eu considero, do que o pessoal considera, porque tem muito jogo que realmente não entra aqui, né? Tem alguns bootlegs aqui, como por exemplo Metal Gear, Metal Gear, aqui o Game Boy Advance, que eu esqueci de colocar as capinhas, né? E muito disso eu vou mudar, né? Que tá aparecendo ali o link, né? Eu vou colocar personagens que são de beat'em ups, assim, da plataforma específica, botar geralmente o mais icônico, né? Claro que eu não vou repetir também, eu não vou colocar um personagem que já apareceu numa parte e aparecer de novo, não, vou colocar outro personagem, de acordo com a plataforma. E aqui é Sega Naomi e Model 3, e por alguma razão o Spike Out Digital Battle Online não está funcionando, só o Final Edition, mas no emulador por fora ele está funcionando normalmente, então tem que ver os argumentos, né, ver se eu consigo rodar ele aqui direito. O argumento que eu falo é isso aqui, ó. Tem os Custom Arguments, que é para fazer rodar o jogo, né, aqui como tá misturando Naomi, eu tenho que colocar um código aqui para poder rodar, né, diretamente com outro emulador, né? A maioria eu estou usando o RetroArch, né? Alguns emuladores eu estou rodando emuladores diferentes. Master System. TurboGrafx CD. Nintendo 3DS. 64, que tem só 2 jogos, né? Mas eu tenho que ver isso aí. 64 realmente tem pouco jogo. Game Gear, atualmente com 3 jogos. Eu não sei se tem mais do que isso no Game Gear. E aí é outra desgraça, né, cara? É Amiga, Commodore, eu misturei tudo aqui nessa lista. E essa lista aqui pra rodar é uma desgraça. E eu ainda nem fiz a lista de DOS. Tem até aqui a demo do Metro Siege, né? Que eu já fiz vídeo dele aqui no canal. Excelente jogo. E aí volto aqui pro Mega Drive. Eu mostro pra vocês aqui, ó. Quando abre. Por alguma razão agora o Stuffed 1 não tá abrindo. Aqui na outra versão. E aí quando abre, ele já abre com as minhas configurações do RetroArch. Então ele tem essas bordas, né, que eu escolhi. Tem também o filtro CRT. Esse é um filtro excelente do Retro Crisis, né? Recomendo pra caraca. E aí nas configurações, né, você coloca um botão para poder sair do jogo. Aqui eu vou só fechar o RetroArch porque eu não estou usando o controle nesse momento. Mas isso aqui também é excelente para você colocar numa máquina de arcade, fazer uma máquina de arcade multijogos. E geralmente tem aquele botão lá embaixo, né, para você trocar de jogo. Então você coloca ali configurado ali para você tirar o jogo daquela forma, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse emulador aqui, vou testar tudo, vou deixar tudo bonitinho, terminar os temas, terminar tudo, para depois disponibilizar. A forma como eu vou disponibilizar para todo mundo, né, já com as informações, todas as informações possíveis sobre o jogo, eu vou colocar para download, muito provavelmente, só o emulador com tudo isso aqui, né, já com as capinhas, com tudo bonitinho, é só você colocar as ROMs, e eu coloco as ROMs separadas. Ou você pode olhar aqui, ó, apertar F2, ver o nome da ROM que eu baixei, colocar. Se a sua ROM tiver um nome diferente,
você vem aqui, ó, aperta o Enter e você vai digitar o nome da sua ROM e aí vai ter tudo preparado aqui, mas lembrando que o nome da ROM afeta os visuais também. Você teria que navegar nas pastas para poder alterar o nome dos arquivos. Não é muito trabalhoso não. Se você pegou ali o nome, dá um F2, Ctrl C, vai nos outros arquivos é F2, Ctrl V. É 2 palitos, não é tão difícil assim não. Aí eu vou tirar esse Crash daqui, esse fundo que não tem nada a ver, e vou colocar uns personagens ali de beat'em up. Então enquanto não tá pronto, é isso daí, né? Aguardem, isso aqui ainda vai demorar um pouco, porque tem diversas listas para checar, tem diversos jogos para poder colocar para funcionar, né? Porque aqui eu foquei mais no RetroArch e alguns outros emuladores que já estão funcionando direitinho. Vou ver como faço para colocar os jogos de DOS e tem os jogos de PC também. E também dá para você colocar seus jogos da Steam, né? Eu já cheguei a fazer isso aqui, mas foi de uma forma automática. Ainda tem que ver como que faz isso real mesmo. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado e aguardem aí o meu emulador ficar pronto que eu vou botar disponível aí para vocês. Falou, até mais.